salve galera, boa noite para quem for nos assistir à noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem for assistir em algum outro momento. Estamos começando mais uma sessão da comunidade Belém das Trevas, que é um projeto de narrativas de RPG utilizando jogos do Mundo das Trevas da quinta edição. Aqui neste arco de número 24.2, que é dedicado ao jogo Vampiro à Máscara quinta edição, cujo título deste arco é O Domínio Exclusivo do Clã, que é protagonizado pela personagem primogênita Ventrue, Khaled Ibn Paimon, que é representada aqui pela jogadora Viviane. Vivi, dê uma boa noite aí pra galera e diga pra gente quais são as suas expectativas para a sessão de hoje. Oi, gente. Boa noite de novo nessa sequência dos Ventros aqui. A expectativa é manter o acordo com Elias e continuar as negociações on e off câmeras, todas dentro do jogo, mas nem todas gravadas, porque afinal tem que ficar um mistério ali nos negócios do nosso clã de sangue azul. É isso aí. E, a pedido da Vivi, a personagem La Sombra Angel estará presente hoje, contando com a presença do jogador que a representa, que é o Nemesis. Nemesis, dá uma boa noite aí pra galera. Boa noite, galera. Tranquilidade. Boa sexta-feira pra vocês aí, porque estão curtindo aqui a gente aí. Bora ver como é que vai ser essa brincadeira aí com a nossa Ventrue de plantão aí. É isso aí. Bom, vou fazer aqui uma rápida administração com a Vivi. Vivi, na sessão passada, o desejo da Khaled era colocar ela em movimento na cena dos membros. Para hoje, mantém ou quer mudar? Amplia um pouquinho. Ela continua querendo estar em movimento, mas agora com membros específicos, com o La Sombra, com o Malcaviano, depois com o Nosferatu. Tem foco os membros. Continuo querendo estar em contato, mas não é mais geral. É com alguns deles. Tá, deixa eu anotar aqui. Com alguns membros. Vou botar aqui. Membros. Mandou o link, Raga, do. Tá sendo gravado. Vivo? Vamos lá. Não tô achando aqui. Gravado, hoje a gente não tá ao vivo. Ah, tá. Não tá ao vivo, não. Vamos lá. Tu terminaste a sessão com Fome 2. Aí eu te pergunto, para agora, na sessão de hoje, vai só vai só despertar ou inclui brilho de vida? Só despertar por enquanto. Tá. Rolo por você? Pode rolar. Pode rolar. Deu 4. Então, aumentou para Fome. Fome 3. Vou ter que jantar antes de ir pra reunião. Já começa com a besta já sussurrando nos teus ouvidos, manifestando o desejo incômodo de querer saciar a fome dela. Bom, fazendo um resumo da sessão passada, a Khaled teve uma reunião com o Ventrue Elias sobre os planos que ele tem para o clã, que reserva a formação de um domínio exclusivo para este clã, o clã Ventrue. E ele estava convidando a Khaled para se juntar a este sonho. E, no mesmo momento, ele se revelou como um legado afogado. Então, Khaled é a única, até o momento, mas não é a única, mas pelo menos até aqui revelado, é a única que sabe da real natureza do Elias. E ele pede em troca que nesse espaço todos os legados afogados que vierem a existir na cidade tenham esse território em
parceria e coletivamente com os Ventrue. Será uma construção em que somente os Ventrue e os Legados Afogados adentrarão neste território. Mas, para eles futuramente conquistarem este território, eles precisam provar o seu valor à corte de Belém, ao ponto que a corte reconheça os feitos e as conquistas do clã, ao ponto que entreguem o distrito de Coraci ao domínio do clã Ventrue. A Khaled apoiou e então o Elias revelou seu plano. Basicamente, e resumindo, mais detalhes vocês podem assistir na sessão anterior, é abrir uma área de detenção de seres sobrenaturais, onde as figuras indesejadas e figuras problemáticas da corte serão presas e mantidas até que se faça o desejo de libertá-las. E os Ventrue assumiriam a responsabilidade de ser esses vigilantes, esses carcereiros dos sobrenaturais. Para isto, o Elias revelou a Khaled que a ilha de Kutijuba foi preparada, uma edificação lá na ilha foi preparada para receber essas figuras. Essa edificação já está pronta, só que agora precisa parceiros e aliados serem formados para aprovarem este projeto de detenção de seres sobrenaturais. E aí, o Elias apresentou o primeiro candidato a ser o detento desta edificação. Eis que surge o Tremé Antônio Vargas. Ele está sob a custódia do Elias Nassar, ao lado da Banu Hakim Nini, ambos garantindo a permanência dele sobre par de olhares, para que ele tão logo vá direto para a detenção quando for aprovado. Então Khaled agora está com a missão de convencer primogênitos a aderirem à proposta do cárcere que o clã Ventrue pretende instalar para o futuro. É assim que começará a cena, e eu pergunto a Vivi e também ao Nêmesis: algum local de interesse para ambos que possamos começar esta reunião, essa cena? O Elísio, por exemplo? A Khaled vai pedir que a Angel indique o lugar, até como um voto de confiança e boa vontade para os negócios. Pô, se ela pediu isso, eu vou falar para ir pro refúgio coletivo, até porque ela era antigo membro da Coterri, lá na Pedreira. Pedreira, perfeito. Então deixa eu fazer a imagem da imagem satélite para lá, para Pedreira. Vivi, como já conversamos recentemente com o Nêmesis e com o Marques, a intimidade da Khaled no território é grande. Realmente, eles já dividiram espaço. Então, você é relativamente íntima com não só o território, como esse espaço coletivo que o Nêmesis citou. Nêmesis, como a Vivi ainda está familiarizando, você pode descrever como é este ambiente? É um prédio de luxo na Pedreira, nos últimos andares onde o refúgio se encontra. Só que o ambiente é um ambiente bem confortável. Tem móveis de luxo, tudo de primeira qualidade. É aquela coisa assim, a gente não teve pudor em gastar para dar qualidade para quem for ficar no ambiente. Tem um quarto para cada membro lá presente, e tem uma sala de reuniões da Coterri para a gente fazer nossas reuniões. Só que a princípio o refúgio tá meio vazio, porque alguns membros pegaram e saíram, né? Aí, ou seja, praticamente só tá a Angel ali, e o ambiente é bem grande. Khaled entra com aquela sensação de saudade, sabe? Tipo, esse lugar continua perfeito para se estar. Como tem sido suas noites, Angel? As novas atribuições. Tirando o fato que não mudou muito, né? Porque afinal de contas a gente já fazia o trabalho, mudar o serviço de delegado para
para xerife não muda muito, só muda que agora fica mais. Agora eu tenho mais controle sobre como seria as missões, né? Sim. E você, como é que E você tá com a atribuição de primigênio? atarefada. Tarefada, e é por isso que eu precisei muito atrapalhar a sua rotina para essa reunião de hoje. Eu Ah, preciso só tanto de um acordo quanto de um pedido, pelos bons vamos fazer o tempos que nós seguinte. tivemos. Vamos fazer o seguinte, vamos sentar lá na sala de reunião e a gente conversa com mais calma. Perfeito, perfeito. Ela tá com um E aí, caderninho embaixo, ela é meio assim de usar tablets e coisa. Ela tá com um caderninho a de Andy, ela anotações. tá tirando a parte de cima do terno, ela tá só de camisa branca. Até porque ela tá em casa, né? Não tem por que essa formalidade toda. E a Khaled é de casa. De casa. Aí eu solto nos botões e falo, tá, me fala o que tá acontecendo. Se você tá me pedindo ajuda, quer dizer que não é pouca besteira. Como eu posso falar? São duas coisas. Uma Hum, é que, infelizmente, eu precisei deixar o território da Coterri e assumir um quê? novo pelo fato de ter virado primogênita. Não tem Ah, como manter. É horrível ficar assim, sem uma Coterri, para lidar com as coisas. Khaled, E, para. diga, Não é porque você tá como primigênio e você tá assumindo outro território que pra mim você deixou a Coterri. Você tá assumindo atribuições da corte, mas a menos que você diga o contrário, pra mim você continua sendo a Coterri. Da mesma forma que o Joey. A gente pegou. Isso, a gente estava lutando para isso. Não é porque a gente tá com atribuições maiores que a gente vai deixar a família de lado. A gente, você vê que ela assim, sabe, tipo, dá uma relaxada na cadeira que ela tá sentada, no sofá que ela tá sentada, assim, como se ela estivesse tirando uma máscara de postura. uhum. Ela é Se muito você bom quer ouvir ajuda, isso. Definitivamente. acontece que agora a gente também da mesma forma como eu acho que você sabe muito bem que porque eu sou xerife, você não vai, eu acho que eu vou ter a mesma liberdade de também pedir ajuda para você quando precisar. Não, com Família é para certeza. isso. Então, tudo que a gente passou é que parece que quando você tem esse cargo nas costas, tudo fica em cima de você, sabe? E é bem, Eu sei como é que é. as mudanças foram ao longo de um tempo, mas depois da eleição e a saída do Justicar da Camarilla do Rio daqui, foi como se de repente agora fosse sério, as pessoas te levando. Você já fazia o trabalho, você deve ter sentido isso. Você já era delegada, só que agora como xerife, as pessoas acham que você nunca foi delegada e entrou de júnior. Você é uma estagiária na sua função perdida. Mas isso, com certeza eu acho que o peso que você está sentindo é maior, mas isso não quer dizer que você não vai dar conta. Cara, eu sempre acreditei, eu sempre acreditei que você ia dar conta do recado. O objetivo da Coterri sempre foi esse, cada um de nós ia assumir papéis estratégicos dentro da corte. Então não tem por que ficar pensando nisso. Quando a gente conversou aqui, nesse apartamento, a gente falou. A gente confirmou que a gente ia fazer isso e aconteceu. Você é primigênio. E se você quer dizer que você dá conta do cargo. Sim, sim. Independente de que qualquer membro, quem quer que seja velho ou novo falar, você vai ter sempre apoio de alguém por aqui. E eu espero que você também que você nos apoie quando a gente precisar. Acabou. Relaxa. E o que você precisar, estamos aqui para isso. Não, vocês também. Vocês também, lugares, apoio financeiro, cantos para ir, o que for, até conversas, porque é uma leões alguns lugares que você passa a frequentar com essa crachá de importância. Você tá sofrendo, quem tá pressionando você para você estar desse jeito? Sempre foi uma mulher mais decidida? Ai, não, é uma necessidade de, tipo, provar que eu sou mais só que o rostinho bonitinho e a pessoa que conversava, o social. Que agora eu preciso pôr a mão na massa.
sabe? Como se os olhares estivessem assim, em cima, duvidando. Os próprios outros primogênitos, eles te olham como, bem, como se você tivesse perdido ali e nunca tivesse feito nada, como eu disse. Sabe que Acho se que é eu- o seu primeiro, a sua primeira noite. Você sabe que se você precisar de apoio, se você falar com o Joe, ele também vai te ajudar. E nós vamos O chegar Joe nesse também assunto. É uma pena ele não estar aqui hoje, porque com vocês dois é exatamente no que vocês fazem de melhor. Porque você sabe que não é meu forte, a parte de briga e segurança. Eu já olho assim e falo, briga? É, na Eu vou verdade, ser o forte é deputado. evitar a briga. A Ah, situação tá. é evitar essa briga. Mas só quem sabe brigar consegue desviar bem dos socos. E é exatamente por isso que eu vim falar com você. Tá. Você deu meu charuto e a gente começa. Você começa. E ela tá sendo um charuto cubano mesmo. E ó. Então. A Khalid, você vê que ela só tá, sabe, tipo, rascunhando coisas assim, como se ela tivesse, tipo, escrevendo o pensamento enquanto fala com você. Não só meu território precisa de uma defesa mais, vamos dizer assim, competente, não é? Já que a polícia a gente tá tendo problema. Isso é verdade. Oi? Acho que travou. Acho que Travou. ela travou. Não tem problema. Travou. Voltou. Vivi? Pode repetir? Estamos ouvindo. Agora estamos ouvindo. Tá travado Você aqui travou pra um mim. pouquinho. Não, mas eu acho que ele tá ouvindo a gente. Tu tá ouvindo, Raga? Tô. Ah, beleza. Voltando, ela fala assim: tanto meu território como um projeto, e principalmente esse projeto, eu quero conversar com você. Eu não confio na segurança que o governo dá para a cidade, principalmente agora com essa ameaça do delegado civil metido com a segunda Inquisição. Exato. Eu quero depender o mínimo possível da polícia, civil ou militar, de exército, qualquer coisa, para proteger o meu território novo. E, obviamente, eu falo meu, mas por pura questão administrativa. Vocês têm passe livre por lá, qualquer hora que quiserem. Isso é bom. Vou passar pro restante do pessoal. Questão de segurança, para a gente lidar com a polícia, seria bom a gente ter ter alguns tentáculos lá dentro. Para a gente poder ter uma mão dentro, na direção, né? Tanto da polícia civil quanto da militar. Se você conseguir informações de elos fracos, a gente pode mexer com o apoio, e ela faz com os dedos, com um apoio interessante para esse não elo fraco de poder, mas o elo fraco de moral dentro deles. Eu acho que você consegue pegar melhor isso. Eu não vou mentir, eu tava pensando em trabalhar essa coisa, mas por enquanto, com essa questão das ameaças surgindo no horizonte, mas isso é um projeto a longo prazo. Mas eu entendi que é importante a gente ter usar alguns recursos para isso. Não, informação hoje em dia ela vale muito, muito mesmo. Com certeza. E é por essa informação diferente, e é uma informação que eu vou te passar agora que não envolve só a mim, envolve também o Elias. E ela dá uma estreitada de olho do que o Elias. O Elias, bem, ele é o mais antigo do clã aqui, não é? Apesar de não se envolver tão diretamente, ele tem um aporte financeiro e conhecimento da região de muitos séculos. E também tem a Rúbia, que é nova. Então, nós somos... falei com a Rúbia. Você falou com a Rúbia? Sim, eu conversei com ela. Ela parece ser uma pessoa intrigante. Ela trabalha com jornalismo.
acho que ter uma influência na área do jornalismo e ser uma repórter faz muita diferença. É um apoio que, sinceramente, se for usado, se for direcionado de forma adequada, faz muita coisa. E foram pouquíssimos avistamentos, não consegui sentar ainda e conversar com ela, mas ela parece ser uma pessoa muito competente e num ponto extremamente crucial pra gente. Que a manipulação de como a imagem chega, de como a notícia é contada, é essencial para nossa sobrevivência. Mas ela provavelmente também estará nesse projeto, pelo que o Elias comentou comigo. E você conhece a... Deixa eu pegar aqui o nome da ilha. Eu tenho que virar a folha e eu me perco. Ilha de Cotijuba. Você conhece a Ilha de Cotijuba? Nunca passei por lá. Posso ter ouvido falar de nome, mas eu nunca passei próximo. Então, nós temos um prédio especialmente feito para substituir o fracasso que era a Santa Casa dos Tremers e que se provou diante o problema Sabá e depois a Segunda Inquisição. Era, mas a Santa Casa não era a Capela Tremer? Era a Capela Tremer, mas o Bruhá anarquista ficou lá embaixo. Ela era, querendo ou não, um presídio. E é esse projeto que eu tenho. Ela olha assim, sabendo disso. Então você está falando que a Almada estava lá embaixo todo esse tempo. Caraca, que competência. Por isso que eu falo para você que o Elias, por mais que pareça uma pessoa inerte, ele tem informações. Porque nós precisamos, você é xerife, você sabe que nem sempre a gente pode cortar a primeira cabeça da hidra que a gente vê. A gente precisa prender a ameaça e deixá-la em algum canto até que mais informações se desenrolem, novas técnicas de obtenção de informações deixa eu pegar do começo, deixa eu pegar do início. Então você está querendo fazer tipo uma Alcatraz para criaturas sobrenaturais nessa ilha. É isso mesmo? Essa é a ideia. Um presídio sobrenatural. Já que a nossa cidade tem muita coisa. Não, tem muita coisa que, sinceramente, eu sou adepto de matar primeiro e perguntar depois. Sinceridade, eu sempre deixei claro que algumas coisas não tem que ficar vivas. Só se mantém vivo aquilo que a gente pode controlar ou direcionar. Bem, você sabe que tanto o seu sangue quanto o meu sangue é ótimo nisso. Exatamente. Aí no caso você tá... e adentrar. Tá, mas como, só por atitude de curiosidade, você tá querendo fazer esse projeto? Porque você falou da Rúbia, você falou do Elias, quem mais? Você não falou outras pessoas que não são fora da sua família. Exato. A responsabilidade da manutenção financeira e administrativa, que é o nosso forte, seria feita pela minha família. E é por isso que eu vim conversar com você. Não adianta um gerente querer virar um bom segurança, um bom protetor espiritual, um bom xamã. Ele é um gerente, ele não vai conseguir. E é por isso, e exatamente como nossa Coterri funcionou, que eu quero entrar não só com um pedido de amizade pelo que a gente já trabalhou, mas realmente um acordo, um trabalho. A administração seria nossa, e, por exemplo, você... Mas a parte de segurança ficaria bem critério, e você vai falar botou o joio porque você vai querer que use a expertise da magia dele para poder lidar com... Exato. É como esse primeiro contato é realmente uma consultoria. Conhecer o prédio, a região, e vocês planejarem isso. Isso só tá no papel e vocês não passaram ainda pro príncipe, isso, né? Não. Eu quero mostrar isso pro príncipe com possibilidades já.
por exemplo, o prédio está feito, o setor subterrâneo está feito, as jaulas reforçadas estão feitas. Quantos Então, primigênios estão sabendo disso? Quantos primigênios têm ideia disso? Só eu e, até agora, o Helmut. Porque ele cuidaria da parte tecnológica. E, por mais que nós tenhamos um ban, nós precisamos de alguma câmera, alguma coisa extra para poder controlar o lugar. Isso aí vai levar algum tempo, você sabe, né? É como, vai ser do dia para noite. Sabe, como se fosse a administração, uma empreiteira de... Tá. A gente precisa de um lugar para poder fazer isso aí. Vai até ficar mais fácil para a gente fazer algumas operações para caso a gente capture alguns presos para extrair informação, se fosse. Eu até prefiro que fique num lugar um pouco mais afastado. Porque a ideia é não será usado contra civis, contra pessoas comuns. Não, a ideia não é afetar a população e nós já temos problemas demais em relação ao que nos domina para tentar entrar no sistema judiciário brasileiro para brigar com isso. A ideia é focar em criatura sobrenatural e ter um lugar. Vocês não vão fazer uma prisão. Vai ser um complexo que vai ser uma prisão, não? Isso, um prédio que ele será, tipo, acima. Um prédio disfarçado. E tudo que vai acontecer nele vai ser ou muito pro alto, como é o caso desse apartamento, ou muito para baixo, já que, bem, o nosso sangue não dá muito para ficar com gente presa lá em cima. Talvez um último banho de sol, se for o decidido pelo conselho, por primogênio, pelo príncipe. Mas um lugar onde você possa interrogar alguém sem o risco dele fugir para o meio da população civil ajuda muito, principalmente com Rafael cheirando o que a gente faz. Rafael tá no rastro. Concordo. Não tenho oposição ao que você está falando, não. A ideia não é... A ideia é boa. A ideia é boa. Acho que se a gente fizer isso bem feito, vale a pena. Mas seria bom a gente limitar quem sabe. Exato. A gente começar a passar isso para um papel, ter um planejamento, ter estruturação, ter tudo. Quando a gente falar para o príncipe, já está aqui, ó. É isso. Apresentar todos os pontos, tudo o que vamos fazer, como vai fazer, quem a gente vai procurar para começar a fazer isso. Vai ser a melhor forma de fazer. A ideia, por exemplo, até pela questão de capacidade e reduzir o número de pessoas que sabem do funcionamento e tudo mais, é que, tipo, a minha família seja mesmo a parte administrativa e só se equipes como gerenciadas por você, que entende de pesquisa e captura, algum do sangue azul vá até o local para poder fazer uma apreensão, a prisão exata. Mas, por exemplo, teria um posto para deixar com as responsabilidades do príncipe e levar, para o príncipe não, né, escolhido pelo príncipe, e levar lá para a cadeia. Como acontece no sistema penitenciário, você deixa numa delegacia e depois é levado para um presídio. E aí eu abro o caderno para você, né, tem como se fosse um organograma. Aí fala, bem, aqui foi a reunião inicial, eu vou mostrando os desenhos, né, tipo, fazendo assim. Só por curiosidade, Khaled. Você estaria gerindo toda essa prisão? Eu sozinha? Não, é impossível gerenciar sozinho um lugar desse. Eu estaria dentro desse projeto, até pelas minhas capacidades. Mas quem estaria encabeçando esse projeto? Por questão de nome, em relação ao nosso príncipe, e a gente sabe que ele é um pouco ciumento, o nome inicial seria o Elias, como diretor. Caso ele não queira e queira algum aporte melhor, pelo meu preparo de negócios, eu assumiria. Porque a parte gerencial seriam realmente os Ventru. Mas, por exemplo, a segurança física... mas você sabe, vamos lá.
seus nomes. Claro, se você quiser usar seu nome, não um carniçal, um laranja, para poder colocar ali como diretor de segurança. Porque não adianta, eu entendo, cara. Um quadro. Cara, eu até entendo, mas você sabe que, tipo assim, você fala, os Ventru vão ter cabeção. Quem é a testa de ferro dos Ventru hoje? Pois é, né? Você. Sou eu. Sou eu. Então, tipo assim, vai ficar meio estranho você falar, são os Ventrui, e você delegar pro Elias. Como ele tem tempo na cidade, ele se apresentaria, até porque, se precisarmos de investimentos mortais, você sabe, a nossa cara, como mulher, principalmente da cultura que eu venho, é problemática. Mas a parte real, para a humanidade ali, para nós, para os membros, sou eu. O Elias poderia ser para lidar com velhos investidores, políticos, burocratas, porque, tipo, esses homens velhos brancos só confiam em homens velhos brancos. Mas para Camarilla é o primogênito que cuida. Eu que vou assinar mesmo essa papelada. No entanto, que sou eu que tenho falado. O Elias pegou só algumas pessoas para conversar. A possibilidade de união de um quadro. E vocês só vão fazer isso. Temos que falar com os primogênitos, não é? Tudo bem. A ideia é boa, fazer uma prisão, fazer um lugar afastado, você se colocar. Só que a pergunta que não quer calar é: o que vocês vêm fazendo isso, hein? Ninguém faz de. Olha, eu posso. Algumas pessoas podem falar que eu sei que falo pelas minhas costas, que eu sou uma brutamontes, que eu sou uma gorila. Não, você é muito mais sagaz que isso. Mas eu quero entender. O que vocês estão. Você me mostrou o bônus, eu quero saber o ônus. O que a minha família tem hoje? O que a minha família tem hoje nessa cidade? Hoje, o que ela tem? O que ela tinha antes de eu ter direito a um território por ter virado primogênita? O que nós tínhamos? Vocês, Ventrus, o que vocês tinham? Olha, eu posso dizer que o Elias não fez muito pra ter muita coisa aqui, não, viu? Ele ficou um bom tempo assim, tipo, calado, porque eu me lembro que a Dolores dava ouvidos a ele. O Vargas dava ouvidos a ele. Então, Pode falar, desculpa, me empolguei. Não, se você quer falar que ele era omisso, sim, ele me mostrou mais omisso que tudo. Porque esse negócio que você falou, o que os Ventru fazem? É melhor você perguntar aqui o que os lações ganharam na cidade. Pra você ver, ele sempre ficou à parte, porque não é interesse do Elias, nunca foi dele dominar a região de Belém, porque, falando pra você como alguém que tem empresa, como alguém que trabalha com dinheiro, Belém é um grande caso de problema. Ele não é o seu caso de sucesso. Ela é uma cidade maravilhosa, com enormes distritos, cheios de problema e que dá um prejuízo dos infernos. E perder não é algo realmente que meu sangue gosta. A ideia de fazer esse vídeo é para poder realmente ter um canto pra gente dentro da cidade. Porque hoje, o Elias sendo mais velho que eu ou não, sendo do meu sangue ou não, a gente só tem o setor ele. E é até por isso que eu entrei. E é uma porcaria passar por lá. Você já experimentou entrar naquele lugar sem o Elias saber que você vai passar por lá? Então, deixa eu ver se eu entendi. A prisão é um presente para Camarilla, para ele ter um domínio só dele? Não tipo uma Suíça? Os Ventrus terem, tanto eu quanto a Rúbia, uma área onde a gente possa circular. Por exemplo, uma área de segurança, os nossos aliados irem. Mas essa área de território vai estar incluído a parte do seu território que você pediu para poder te proteger, né? Exato. Aí, ou seja, além de eu estar... Pô, cara, tu tá me pedindo
cuidar de você é uma coisa, agora cuidar de rabo velho também é difícil, né? Não, É agora eu complicado, estou né? pedindo para você cuidar de Maracacuera. Se a gente conseguir um território entregando essa Hum, prisão, são outros hum. 500. Não é possível, porque não adianta eu te colocar numa linha de fogo, até porque nem vale a pena É isso, porque, para não, você dizer, vamos deixar. larga aqui Belém e vai para lá. É como acontecia com o seu sangue. Tudo bem que o Rosário não é um bom exemplo de administração, mas Ananindeua era dele e o restante era do desgraçado incompetente do Vargas. Foi da Dolores. É dividir para administrar melhor. Eu tô me Dividir sentindo, áreas de uma. sinceramente, eu tô me sentindo como o exército da ONU. Cada dia alguém me pede pra cobrir o território de outra pessoa, sério. Porque você é competente, esse é o problema. Quem Uhum, mais se espalha nessa uhum. cidade é o seu lado, é o lado na beirada da lei. Ô, Hager, Ou é o vou lado fazer o daquele seguinte: desgraçado roedor. a pedreira vai ter uma bandeira lá dos La Sombra lá pra afirmar logo que a gente é a ONU, pô. Tem uma Caraca. coroinha com os louros em volta. É. Mas eu falo, tá, vamos fazer o seguinte, então. Por enquanto, Eu concordo. igual, Maracacuera não é tipo todo o distrito. Os prédios Uhum. mais importantes, prédios onde podem ter reuniões, prédio onde alguém pode ir se alimentar. A gente, obviamente, eu vou trazer a planta das indústrias, os galpões, caso vocês precisem de um lugar também, porque afinal um galpão é sempre útil, nem que seja para guardar e esconder coisas ou pessoas. Esses lugares específicos, a proteção. Porque se colocar uma proteção extra, a polícia desconfia, não tem como. Não é o bairro inteiro o território. E, bem, se o Ventru conseguir um distrito, como foi a Nanindeua para o Rosário, a gente tem que se virar. Aí não é mais a xerife de Belém. É um problema nosso com a segurança da Camarilla. Eu Por ajudo isso, vocês a a fazer esse administração do negócio. presídio é importante. Para mostrar que a gente Vamos consegue lá. fazer algo. Ô, Khaled, eu ajudo vocês nesse negócio. Vou ajudar, vou dar o apoio que vocês precisam para fazer esse negócio aí. Obviamente que apoio militar é uma coisa mais, um buraco mais embaixo, Sim. que não dá para realocar recursos para ir de um lugar para outro, até porque você está sabendo que em breve eu vou me casar. Exato. Não dá para, então, tipo assim, ainda tem a Anitta solta, tem o rato, então, tipo assim, tem muita atribuição que não dá para fazer. Ainda não virei, como diz um colega meu, eu não aprendi a me multiplicar e não sei se tem dom da noite pra gente fazer esse tipo de coisa. Gostaria. Então, Ai, não, vamos porque aí devagar. teríamos 1000 ratos e uns 18 Vargas enchendo o saco. Pelo menos se eu tivesse esse dom, ia ajudar muito com isso. Mas o fato é, eu vou ajudar você no que eu posso, como compromisso. Eu acho que eu vou passar uma mensagem pro Joey para ele já ver, para ele já ficar antenado Ai, do que por você quer favor, fazer. eu não consegui falar com ele. Mas eu vou pedir um favor seu. Tô ouvindo. Você vê que você sabe que de uns tempos para cá minha situação financeira melhorou bastante. Uhum. Minha organização está sendo relativamente. Me arrumo na cadeira. Então, se eu tiver mais apoio financeiro para minha família, talvez eu possa alocar recursos militares mais apropriados. Sim. Não vou dizer. O que eu posso dizer é o seguinte: pessoas dizem que armas não são efetivas, mas com muita bala na agulha e muito homem preparado, eu consigo botar medo em meio mundo de gente. Sim. Então, tipo assim, e eu para fazer isso, eu vou precisar de países vizinhos. Entendi. Não tô querendo, eu não tô ignorando nossa amizade. Não tô ignorando nossa amizade, é tudo. Eu vou ajudar porque eu confio na sua capacidade, mas se eu conseguir mais esse apoio financeiro com o nosso amigo Elias, com vocês, se o Ventru me patrocinar, eu de forma que eu consiga
mais homens, mais armas, mais recursos, mais poder de fogo, fica mais fácil para eu conseguir até segurança, tanto para prisão, quanto para até futuramente, se eu tiver efetivo suficiente, conseguir eventualmente proteger o território de vocês. Já que vocês não estão declarando que vocês vão ajudar anarquistas Não, ou pelo amor qualquer de outra Deus. coisa, né? Ah, desculpa. É isso que eu o gostaria de hábito do saber. coração diário. Angel, não existe almoço gratuito. Você vai arriscar seus homens, e esses homens, se a família dele tiver com problema, ele sai da luta. Sim, Meu clã exatamente. é muito de falar, mas nós já fomos muito de briga. E um exército não é feito só de motivação. Então, Uhum. a ideia é realmente haver um pagamento para os homens que você movimentar para lá, para o meu território. E para você eu tenho duas propostas. Bem, Ouvidos, vamos lá. a primeira, ela é uma proposta mais aceitável publicamente, moralmente, que é eu também pago pela sua consultoria administrativa em segurança. Eu estou pagando um consultor de segurança para as indústrias Paimon, para as subsidiárias da Paimon. E o outro bem, eu tenho um rapaz com uma equipe muito talentoso em espalhar notas para lugares que, se algo acontecer com a gente, ela fica de forma fácil acesso e sem o nome vinculado a alguém que naturalmente morreria aos 60 anos. Pode ser um meio a meio. Eu te dou o nome dessa pessoa. Eu dou o nome desse rapaz das planilhas e pago em outra metade. Ou, se você quiser todo o dinheiro, porque afinal o rapaz eu não tenho, quer dizer, tenho como obrigá-lo a trabalhar para você. Realmente tenho como obrigá-lo a trabalhar para você. Mas se você não quiser algo forçado para trabalhar para você nesse aspecto, porque assim, você está melhorando a sua situação. E você sabe que o leão e não as onças de Belém vão tentar levar uma parte da sua melhoria financeira. Quem é o rapaz? Bem de tipo, achei a mina de ouro no menino. Quem é o menino? Alguém que a gente conhece? Ele é um contador? Não. Não. Ele trabalhava pro Sangue Mortal que cuidava e administrava para a fachada das empresas do meu senhor e ex-marido. E ele é um escritório pequeno, e é exatamente por isso que ele não chama atenção. A movimentação dele, eu já faço essa movimentação há um certo tempo, e o meu marido também fazia. O finado senhor. Ele também fazia. Então, você tá dizendo e ele é um mortal comum. Ele é um mortal comum. Ele recebe a parte dele e a outra ele cuida para paraísos fiscais mais atrativos do que ilhas nacionais. Você acha que com esse cara a gente consegue tornar minhas atividades mais legais? Podemos conversar com ele, sim, é possível. Não tudo, mas olha, ele é mais criativo do que usar mercados de artes para essas coisas. Bem mais criativo que isso. Doações, investimentos, coisas assim. Eu posso, por exemplo, como eu disse, eu posso não só alocar meu pessoal, a família Santiago, para ajudar, mas a gente pode criar uma situação para criar paraísos fiscais para algumas pessoas do submundo, de forma que eles possam prestar serviços de forma terceirizada. Fica até mais interessante. Exato. Isso até é uma expansão que pode interessar para ele expandir. Não sei, vai depender realmente da capacidade dele. Eu sei que com o montante que as nossas indústrias
E a família anterior, a família mortal, da onde eu vim, a família mortal, que era a fachada do meu senhor, ele sempre lidou muito bem. Se ele vai conseguir expandir para muitas pessoas diferentes, por exemplo, do seu dinheiro, do dinheiro advindo do seu casamento, eu não sei. Mas pelo menos de nós duas ele consegue cuidar. Eu não tô sabendo de nenhum dote da Tamara pra mim, não. Eu não me lembro de ter falado de dote pra mim, não. Então. A família dela tem costumes bem estranhos, né? Na minha época, não faz tanto tempo para falar na minha época, mas nós tivemos que investir uma boa grana em dote. Não foi barato e não foram só cabeças de boi que foram entregues. Faz muito. As coisas não são como antigamente, não. Infelizmente, se fosse como antigamente, as coisas ficavam até mais interessantes. Bom, inclusive, uma forma de facilitar as coisas são cabeças de gado que nunca vão existir, mas elas deveriam estar em algumas fazendas por aí. Não, cabeça de gado não, isso não é comigo não. Meu negócio é um pouco. Não funciona assim, não. Não, a justificativa é dele. A gente só tem a conta para onde ela foi. Por isso que eu te ofereço. Ou realmente um salário para você, ou um meio a meio. O trabalho dele, porque ele não trabalharia só para mim, ele gastaria metade do tempo dele trabalhando para você. Eu vou pensar com calma sobre isso. Tranquilo. Vou pensar com calma sobre isso. Até porque seria bom saber até a limitação dele, o Khaled, porque você mesmo falou que ele. Porque eu tô com uma grande substância em dinheiro recentemente, graças a algumas conquistas feitas por aí. Até aquele quebra-pau com a Anitta rendeu uma boa grana. Então, querendo ou não. Sim. Eu quero mais. Como toda garota, eu tenho fome. Então, não posso falar nada. Então, o que acontece? Eu preciso disso. Só que eu não quero também que fique caindo na boca do leão. Não quero que chame atenção. Exato. Você viu que, por exemplo, eu não mudei meus hábitos. Eu continuei fazendo minhas coisas. Eu continuo andando com minha picape. Mas eu quero luxo. Você viu que o refúgio melhorou um pouquinho, eu quero que continue melhorando. E eu quero. E a ideia é continuar mais. Sempre mais. Mas não adianta nada a gente, por exemplo, se oferecer o rapaz, ele fala assim. Daqui a pouco o cara fala assim: nossa, tô com um container aqui cheio de dinheiro. Angel, não deu conta de lavar esse dinheiro. Aí eu vou ficar muito mal da vida. Com certeza. E aí, isso vai dar um problema por lucro. Ele pode fazer isso, porque os meus dividendos também aumentaram. Tanto após eu não quero ter o problema do meu primo em Nápoles, que ele pegou e teve um container inteiro de dinheiro sendo encontrado por federais. Eu não quero nem de longe passar por esse problema. Não. Não dá. É inadmissível isso. Não. Com a ajuda dele, não só o dinheiro da Anitta, o auxílio que ele tem me dado agora, porque sou eu que assumi os nomes da Anitta. A dinheiro que você recebeu, ela veio um pouco para tá. Veio muito pouco, porque eu não participei diretamente, eu estava bem reclusa, mas eu consegui melhorar meus dividendos depois que algumas notas perdidas por aí em lugares físicos puderam voltar à circulação. Criptomoeda, mulher? Quê? Tá mexendo com criptomoeda? Não, eu não confio nessas coisas, não. Tecnologia é o mínimo. Por exemplo, trocamos o ábaco pela calculadora e não muitas comunicações. Essas são coisas. Dinheiro você precisa sentir, nem que seja um título de capitalização ou um cheque ao portador. Você precisa sentir. Dinheiro que não existe não presta. Começamos trocando pedras e penas. Não vamos voltar para dinheiro imaginário. Dinheiro imaginário é oração para as pessoas. Pelo menos você pode mexer com dinheiro imaginário. Nem isso eu posso. Nossa, não. Isso é loucura. Não. Alguns funcionários de confiança tentaram me convencer dessa ideia, mas notícias não tem nada. Bom, dinheiro precisa de lastro. Essas moedas não tem isso. Certo, eu acho que essa parte então a gente está bem acertada. Tem alguma coisa mais que eu preciso saber?
Bom, o que eu tenho realmente é esse plano do presídio para mostrar para a Camarilla que a gente pode fazer, porque afinal, assim como o Elias conhece a região por estar aqui há séculos, o Elias é o mesmo cara que ficou parado, aquele homem que ficou parado com a bunda sentada no sofá dele e não agiu em nada. Ó, só Então, fica atento que a gente vai fazer a gente vai agitar um pouco as coisas indo atrás do Vargas. Ai, por favor, gente. Não, Vargas e Rato. Não dá pra saber quem irrita mais e quem merece mais. E ferrado. Ah, mas ele tá. Se as informações do Joey estão certas, ele tá lá na Santa Casa, então dá pra mandar a gente Ele preparar. tá lá dentro. Uma observação para os dois, só mais 5 minutos para a cena encerrar. Ah, beleza. Ele ainda estaria lá dentro, embaixo do território. Como assim? Isso é muito, tipo, desrespeito com qualquer coisa, porque tá escondido na nossa cara. É, mas a gente só não foi porque surgiu alguns imprevistos e um Justiça apareceu, mas a princípio eu, o Joe e uma galera, a gente ia lá pra tirar ele de lá e pra matar logo ele de uma vez. A caçada foi declarada, não é? A caçada permite Exatamente. O Joey tá com sangue nos olhos. E eu falei assim, eu tô com ele, se a gente matar logo o Vargas, acaba logo com essa palhaçada, já mais uma página virada na história. Entendo, não. O que ele fez é muito complexo. Mas eu também acho que é bem loucura os Tremeres continuarem mantendo. Bem, eles mantiveram a Almada, segundo os mais antigos. Por que eles não manteriam Vargas? Por isso que precisa falar com o Joey. Quem mais teria essa percepção? No máximo a Arpia. O Joey não. Eu falei com a Arpia dela, ela tá de acordo em matar o papito dela. Todo o sangue dele tá revoltado, não é? Já alguns não têm um relacionamento muito bom com seus senhores. E o Vargas não parece ter sido o pai ideal do século. Com certeza. Eu só acho que pessoas assim não deveriam morrer fácil. Bem, não é da minha cultura deixar as pessoas morrerem fácil quando elas aprontam dessas coisas. Uma sala no presídio é ideal para fazer isso. Cada segundo contar muito pelo que ele fez. A morte é muito suave para pessoas assim. É que nem o rato. Nossa, se eu pudesse prender ele numa fita adesiva, que nem a gente faz com o camundongo. Não dá pra pessoa assim, cara. Eles são problemas. Toda vez que você junta problema, eles fazem mais problema. Você for preso, você acha que ele não vai trazer problemas? Ele não anda sozinho. Exatamente. E ele tem conexões com a polícia. E não, tipo, as últimas notícias que eu tive foi que ele usou os recursos da polícia pra fazer bagunça. Merda, isso era uma boa coisa de pesquisar. Com quem ele mexeu. Você chegou a ter os nomes? Do quê? Pensando em investigar com quem ele mexeu na polícia, exatamente pra gente mexer no rosto. Talvez a Rúbia consiga descobrir. Pode ser. Eu posso falar com a Rúbia sobre isso. Porque você corta a alimentação. Bem, alguns tumores você precisa cortar a alimentação, que no desespero da fome ele vai voltar. Ele vai aparecer. Vou falar com a Rúbia. Um motivo até para encontrá-la oficialmente, não só em questões sociais. Eu só não marquei para eu conversar lá no Elísio, porque eu não confio muito no que tá rolando, principalmente depois da última quebra-pau. Tô realmente desatualizada com essas questões. É porque você lembra que eu tinha de ser guardiã do Elísio? Você lembra disso? Bom, o Diógenes, ele foi nomeado como guardião do lá no galpão, junto com o grupo que ele formou, que tá a Núbia também. E aí o que acontece? Nosso amiguinho Rato fez um AUE, ele me encheu de mensagem no dia, e ainda não, eles ficaram doidos. Eu só não sei como é que ele conseguiu escorrer pelos dedos dele. Um minuto para encerrar a cena. A gente precisa marcar um dia só de assuntos, não tão negócios. Não, tudo bem, eu vou te atualizando. Mas aí a gente marca, calma. Eu trago um lanchinho, a gente come,
e a gente vai te atualizando as coisas. Isso não precisa ser tanto com pressa assim, não. Sim, uma reunião E até com uma reunião com o rapaz depois, com um after, com um contador, com um after não da equipe dele, alguém extra. Alguém até dos meus diretores, dá pra trazer sim, alguém pra enriquecer a reunião. Talvez na próxima o Joey consiga participar. Uhum, concordo. Bem, com Bom, eu a vou nessa porque eu restrição, tenho uma reunião. e eu também, a restrição de horário que esse Rafael tem posto. Como você vê hoje, eu não estou nos meus melhores dias de aparência. E a cortina vai se fechando nessa conversa íntima entre dois aliados dessa coterie que era a milícia de sangue. Diga, Nemesis. Não, eu só ia falar pra ela, não mexe com o Rafael. Tá. Não se mexe com ele, não. Tranquilo. Ela não vai mexer mesmo, tipo, não é que ela é covarde, mas ela sabe que, tipo, no 1x1 ela toma na cabeça. Enfim. Não é por isso não, é porque né? Bom, enfim. É que o Justicat ia falar pra não mexer com ele. Tá. Não, estamos chegando ao final desta sessão de arco solo, dedicada à primogênita Ventru, Khaled e Bin Paimon. Antes que eu possa pegar comentário final da Vivi, vamos primeiro à pessoa convidada. Nemesis, como é que foi essa sessão de hoje com a participação da Angel? Foi massa, porque parece um bate-papo de amiga mesmo, dos antigos colegas conversando, aproveitando para colocar com esse dia. Foi bastante divertido. E aquele negócio, né? Vai aproximando mais os laços, né? Acho isso que é interessante. Show. Vivi, sua vez. E me diverti bastante. Que bom que gostou. Nossa, eu gostei, eu achei que a sessão rendeu bastante. Fiquei morrendo de medo da Angel chegar e falar assim, você tá bem doida. Não quero isso não, eu tava realmente com medo. Pela Angel ser mais pé no chão, né? Eu fiquei com medo. A Khaled, ela tá muito na ideia de virar alguém, sabe? Então eu achei que a Angel ia cortar e falar assim, não vou pôr meu nome nisso, tá morrendo de medo antes da sessão. Eu gostei bastante. Não, ela viu oportunidade. É muito melhor, assim, sabe? Ok, é legal jogar com NPC, mas quando você tem outro jogador, você tem outro gingado. Afinal, o narrador sabe a história e outro jogador não. Então você vai no bate-bola. É muito gostoso. Muito bom. Show de bola. Então, Nemesis, muito obrigado por ter participado aqui conosco. Valeu gente mesmo. Vai chegando ao final dessa sessão. Semana que vem teremos a terceira. Veremos quem mais a Khaled irá se aproximar para convencer, para se tornar uma pessoa aliada nesse projeto de criação, de detenção de seres sobrenaturais de Belém. Sendo assim, peço para que o Nemesis e a Vivi, junto comigo, digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Vou falar tchau, abismo. Eu